Coletiva de imprensa do prefeito de Frederico Westphalen, Orlando Girardi, vice Chester Franciscato, que começa agora na prefeitura de Frederico Westphalen. Vamos acompanhar aqui nas redes sociais do Jornal Alto Uruguai. Bom dia, internautas. O mês do Complexo Duas Alegrias. Estamos no gabinete do prefeito Orlando Girardi, aqui em Frederico Westphalen, para uma coletiva de imprensa. Inicialmente, a administração começa apresentando resultados, números, fazendo um balanço desse período de pouco mais de 6 meses. Nós vamos acompanhar a partir de agora, então. Vamos começar. Bem, Estou fazendo gravar porque não está legal. a respeito dos nossos que comanda a imprensa aqui no nosso município de Itapá, as nossas rádios, nosso jornal, vou ficar de pé, pelo menos para cumprimentar os amigos aqui de toda a força de comunicação de Frederico Westphalen. Por isso que eu queria cumprimentar inicialmente pela Rádio Luz Alegria, o José Queiroz e Francisco Machado, Chico. E também pela Rádio Chirua, a Heloísa Santi e o Giovanni Meireles. Rádio Comunitário, Admir Teles. Rádio Barilo, a Bruna Casale. E Jornal Alto Uruguai, o Diego Macanhã. E Marcos Silva. O Jornal RS Norte, o Agostinho Piovesan. E o Jornal Frederiquense, Mariana Delameia. Eu, inicialmente, agora a gente até pode sentar um pouco, e vamos sentar um pouco. Vocês que são mais novos, aguentem aí. A gente estava até atrasado um pouco com relação a comunicar para a nossa comunidade. Talvez uma falha nossa, principalmente minha, por ser até a grande quantidade de trabalho que nós estamos enfrentando nesse primeiro período. Mas sempre que a gente podia, a gente sempre encontrou a nossa imprensa escrita e falada de braços abertos para nos ajudar, né? Nas ações que podia ser repassar alguns acontecimentos do nosso município, que acontecia no dia a dia da administração pública e também na nossa cidade. E como nós projetamos Frederico Westphalen, seria assim de um ano, considerando o momento da transição. Nós queremos falar, e respeitando a todos, a imprensa, e respeitando a nossa querida comunidade, da dificuldade que nós tivemos para fazer a nossa transição. Foi realmente um caso difícil de entender. Eu já tinha feito uma transição com o Edemar, a pedido do Edemar, fui coordenador há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, e a passagem do Dionísio para o Edemar e depois a passagem do Edemar, participei de 2 transições, e essa aqui também como candidato eleito. E a gente não conseguiu viabilizar a transição em função de uma série como é que se diz, de coisas que poderiam ter sido bem mais fáceis. Eu lembro aquela do Kid, a gente foi esses 45 dias que antecedem a posse, eu vim aqui, o Kid me recebeu muito bem, o Kid me procurou na minha pequena tornearia, nós conversamos, dialogamos, com muita transparência, sem qualquer atrito. Aqui nós tivemos casos que não dá para entender, 2 dias, 3 antes, o secretário não conseguiu entrar dentro da prefeitura. Aqui se não constrói nada, uma cidade ordeira, uma cidade bonita que nem a nossa, uma cidade que tem um povo maravilhoso, trabalhador. E então, realmente, eu me lembro uma que eu sou muito ligado, quando o pessoal estava fazendo a transição, me pediu para interferir na Secretaria de Obras. E eu fui lá, e o secretário, na época, estava com a chave na mão, faltava 3 dias para assumir a prefeitura. Ele disse: estou entregando a chave aqui,
eu vou viajar, se vocês precisarem, entre 12 dias eu estou de volta. Vejam bem o tamanho da nossa cidade e a valorização para poder fazer uma transição. Sabíamos nós que as dificuldades eram grandes e sabíamos tudo o que acontecia, mas respeitamos a nossa comunidade, respeitamos sempre todos os partidos políticos, aqueles que gostam da nossa, aqueles que gostam, que sabem fazer a política do bem. Então, recebemos muita crítica e eu entendo que é normal. Os desafios só aumentam, mas a nossa equipe é uma equipe nova, porque nós já tínhamos, como nova, nós já tínhamos instruído a nossa equipe para que, na verdade, nós soubesse as dificuldades. Já entramos na administração pública, voltamos eu, o Jesse, como ajudante, né, assumindo muita coisa, fazendo as coisas certas. Não preciso eu falar do DNA do Chester e nem do meu, pela vontade de fazer as coisas para o bem da comunidade, das pessoas de Frederico Westphalen. E caminhamos com muita transparência desde o primeiro momento. Logo deparamos com uma coisa inédita que aconteceu na política do Rio Grande do Sul, que foi o corte de 48 cargos de confiança. Isso aí nos deixou muito a ver navios. A legislação, hoje, por isso que eu sou a favor do concurso público, que tem que ter concurso público, que não vinha acontecendo há mais de muitos anos, e eu sou a favor do concurso público. Tive a felicidade, há 20 e poucos anos atrás, eu assumi o meu mandato em 97, hoje está fazendo praticamente quase 28 anos, eu fiz um concurso muito grande e foi o que permitiu para todos os prefeitos que vieram encontrar nas secretarias, nos departamentos, onde exige muito hoje uma licitação, ainda um pouco de gente que pudesse desenvolver o trabalho, que hoje as licitações demoram pelo menos 60 dias, né? Então é muito áspero, é muito bem, eu acho que o Tribunal de Contas está certo, eu acho que o Ministério Público está certo, eu acho que o Judiciário está certo. Quando compromete os prefeitos que são eleitos, a gente já tinha um pouco de experiência, e mais com o modelo que o Chester sempre plantou, dentro da caminhada no Banco do Brasil, quase 40 anos, nas entidades sociais, filantrópicas, talvez, como eu já falei, uma das pessoas mais qualificadas para trabalhar com a comunidade, respeitando a comunidade e principalmente respeitando também o dinheiro público que é da comunidade. Então, eu queria começar falando com relação a uma obra tão polêmica que foi motivo de muitas lives, que vem a Santo Cairã. Mas eu sempre, 3, 4 reuniões grandes aqui com a comunidade, eu sempre frisei o momento, os acontecimentos, e graças a Deus, falta ainda uma parte para nós terminar, mas uma coisa importante aconteceu. A obra está prestes, se não tivesse esses 45 dias de chuva, nós teríamos aprontado já essa obra. O nosso objetivo, talvez antes ainda de fim de agosto, é viabilizar esses 2 quilômetros, quase 3 quilômetros, para aprontar a obra. A drenagem, a tão falada drenagem, que todo mundo dizia que não precisava, era preciso sim. E está provando agora. Se vocês pegarem hoje, vocês que moram aqui dentro de Frederico, aqui perto, peguem do José Canela, vão até um pedaço, vocês vê a água correndo dentro da pista. Depois da morada do seu Félix Mancho ali, começa um problema sério de bueiros. E nós tivemos que fazer esses bueiros para que nós pudéssemos enxugar a pista, porque o asfalto tivesse durabilidade. Fizemos um aditivo, consultemos o Tribunal de Contas de Santo Ângelo e também consultamos o Tribunal, o Ministério Público, e eles entenderam que o nosso caminho estava certo. E começamos, contratamos a empresa, e para alegria nossa, hoje, se não fosse os 45 dias de chuva,
Hoje a drenagem está pronta, nós teríamos aprontado dentro da nossa previsão, que eu falei para os moradores aqui. Então, quero dizer para vocês assim, a drenagem está pronta e tudo indica, dependendo do tempo, né, Chester, que nós, em fim de agosto, 40 dias por aí, eu acho que antes ainda, pode acontecer que, de repente, o sol perdure. Eu sei que nós precisamos de sol e chuva, e tempo bom para que você possa desenvolver. Então, eu acredito que até o dia 15 ou 20 de agosto, os bueiros, as drenagens foram tudo feito, tudo projeto novo, não tinha projeto, na verdade. A parte primeira aqui de cima não foi botado nenhum bueiro, né? Nós botamos em torno aí de uns 14, 15 bueiros. Talvez tenha aumentado um pouco o custo da obra, mas pelo menos vamos fazer uma obra que mereça o trânsito. A região noroeste do estado, começando por Pinheirinho, Palmitinho, Portela, Três Passos, Taquarussu, Vista Alegre e outros municípios mais para cima lá, consequentemente, vai ter tráfego que vai ter, talvez, que botar até um rotativo lá, mas é linha reta toda, porque eu passei lá semana passada, eu passei daqui até o Colégio Agrícola ali, de José Canhelas, eu passei pelo menos 25 veículos. Vai ser uma coisa importante para quem vier para o nosso município aqui e para o Alto Uruguai lá, que é do outro lado lá, que vai até Erechim. Então, esse aí, e para isso que precisava ser feito um asfalto decente, não é um asfalto BR, é um perfilamento, uma camada significativa, mas uma coisa interessante, a pista está secada. Se hoje tu fazer esses 2 quilômetros e pouco, 3 aí, que falta lá, muito pouco, você vai até o Colégio Agrícola, a pista está aqui alta, e as drenagens estão por aqui, e outras, muitas passando por baixo. Tubos onde era para ser de 20, nós botamos 40. Tubos onde era para ser de 40, nós botamos 60. E os maiores nós botamos tubo de 1 metro. Então isso aí foi uma coisa interessante e quero dizer o seguinte, nunca teve o dinheiro suficiente aqui dentro, por isso que o município vai botar, o governo tinha aí uma parcela depositada, mas não tinha contrapartida. Enquanto nós viabilizávamos a drenagem, nós avançamos com a contrapartida. Inclusive hoje estamos retomando a obra e queremos acreditar, abrindo de volta, é sistemática a licitação, tu abre a obra e começa. Então, nós temos certeza que dentro, quase certeza, 30 a 40 dias o asfalto vai estar pronto. O outro erro lamentável que aconteceu nesse projeto aí foi que a pontezinha vai ser a ponte barragem, uma ponte hoje que custa 400, 500 mil, não estava no projeto. Como nada o projeto original, como disse para nós aqui, o empresário que fez o projeto e deu para o município. Não na nossa administração, na administração passada, mas não foi nada. Falei, tive a oportunidade de falar também com a técnica, engenheira, e ela me colocou um monte de fatores e eu acreditei nela e eu disse que eu não estava aqui para caçar ninguém e para prejudicar ninguém. Uma excelente funcionária, tenho orgulho de dizer que o Frederico tem uma engenheira que não é daqui, tem um monte de, tem 6, 7, 8 engenheiros aqui dentro, mas todos eles, depois que nós entramos aqui na prefeitura, é uma coisa, transparência nos nossos atos. Tudo está claro aqui dentro da prefeitura. Não tem nada de manipulação, de pressão daqui e dali. Mas quem não quer trabalhar, como se diz, se aranha. Quem quer trabalhar tem o nosso carinho, o nosso respeito. Por isso que nós até hoje, as folhas foram pagas, inclusive meio décimo também já foi pago em maio. Aliás, um projeto de lei que foi construído há 25 anos, quando aqui nós começamos pelo primeiro mandato nosso. Então, meio décimo o município já recebeu, não quer dizer que tem dinheiro. Foi feita uma pesquisa entre os funcionários, de 10 funcionários, 8, um disse que não precisava, tá? Mas se viesse, vinha bem, então vejam bem, né?
Está difícil para o funcionário viver, passar, mas isso aí é uma coisa que nós cuidamos muito. Fornecedor nem se fala. E agora nós temos um projeto, agora eu vou passar para o Chester falar um pouco. O Chester quer falar um pouco de saúde, eu vou falar em educação, então eu quero agradecer de coração. Eu quero dizer que muita coisa foi falada, não pela imprensa, para os políticos que de repente são mal intencionados. Entende? Né? Eu, graças a Deus, sempre tive essa linha e vou permanecer até que eu continuar nesse nosso município aqui, um outro lugar que seja, transparência nos meus atos. Né? Eu não votei, e eu nem queria votar, já tinha sido 2 vezes prefeito, impedido da comunidade, não é de um partido. O meu partido é Frederico Westphalen. E o meu objetivo é as pessoas, trabalhar para as pessoas e não para mim. O microfone de vocês que está aqui, eu fico feliz que eu possa, através do microfone, transmitir o que eu penso da vida, da política, da família. E o objetivo é sempre pensando nas pessoas. Quero o Chester, fica à vontade, o Chester vai falar de algum... Acho que podemos abrir para perguntas, eu acho. Se vocês querem falar alguma pergunta, acho pode falar. Fica mais interessante. Tá, né? isso aí. Ótimo, Né? excelente. O que vocês quiserem fazer de perguntas, né, para o prefeito ou para mim, a gente vai respondendo, né? Vai batendo um papo. Na verdade, Chester, eu acho que, como é uma avaliação, né, é importante que vocês falassem um pouquinho de cada secretaria. Eu acho que pode dar, por mim, pode dar sequência, né, falando aí da Secretaria da Saúde, que é uma pauta que é de interesse de todos, né? Se a administração não se importar, que os questionamentos, às vezes, Sim. possam mudar muito a ordem. Queiroz, na verdade, considerando o tempo, quero adiantar para vocês aqui, nos prestigiando com a presença de vocês, nós, talvez assim, umas 4, podemos falar de toda a secretaria, né? Mas obra, educação, saúde, tá entendendo? A gente está aberto para qualquer coisa. Agricultura. Tá? Pode ser. Eu gostaria de perguntar inicialmente sobre a Secretaria de Obras. Eu, na LS Norte, entrevistou, a imprensa está sabendo, conversamos com o secretário Braz essa semana, a Secretaria de Obras parece que a Prefeitura recebeu, a administração atual, meio esgualepada, com muitos problemas, máquinas não funcionando. Então, estão conseguindo recuperar e ter condições de fazer o trabalho em favor da comunidade, prefeito? Acho que sim. Pode responder. Secretaria de Obras, qualquer outro político que esteja, de repente, mal intencionado, tomamos as atitudes de botar nas ruas, de botar isso e fazer oba-oba, aquela coisa toda. Mas eu entendo, eu dizia uma coisa às pessoas que envolvem a Secretaria de Obras, que eu vou falar agora, que com relação à exposição, que estava o grupo da Secretaria de Obras, até o secretário limpando o parque para viabilizar, e não dava 3 meses quando nós assumimos realmente para fazer a reviravolta da exposição. Muita gente, muito empresário me pedia logo que eu assumi, Queiroz, logo que eu assumi, Agostinho, sai a exposição, não, se depender de mim, sai. E como é que está o parque? O parque, em princípio, era para deixarem reformado. Mas não deu, nós vamos aceitar a ideia. Nós tínhamos que fazer a exposição, porque nós precisava, dentro de um contexto de querer bem os nossos empresários, nós precisava erguer a autoestima dos nossos empresários, para que, na verdade, eles voltassem, depois de um período muito longo, a mostrar realmente o potencial dos nossos pequenos e médios empresários e alguns que se encaixam vagamente na área de grandes empresários. Então, é o seguinte, a Secretaria de Obra abraçou a exposição e se dedicou, principalmente, quase 3 meses, direto lá dentro. E veja que nós tínhamos problemas sérios, que vinha o soja, a colheita do soja, que nós não podíamos abandonar a silagem, as máquinas para silagem, e nós deparávamos ali com 6 redes cavadeiras implantadas, 4 com motor, né? Mas hoje, saiu pelo menos uns 30, talvez 40 funcionários contratados. E nós temos a alegria de dizer que nós já conseguimos, compramos uma Veto já,
pagamos e compramos também um caminhão traçado, trucado, que dentro de 30 dias nós estaremos recebendo. Pois a frota de caminhões era de 9 caminhões, nós temos 2 funcionando. A previsão da Secretaria de Obras para a recuperação da Secretaria de Obras seria de 12 a 15 milhões. Mas nós temos agora restaurando mais 2 redes cavadeiras, que devemos ficar, então, com 4 redes. Quero dizer que em 97 eu trabalhei com 5 redes cavadeiras. Vejam vocês as dificuldades. Temos problemas de estrada, porque hoje o agronegócio que está movendo a economia do Frederico Westphalen. Eu não vou desprezar os prestadores de serviço, não vou desprezar os nossos pequenos empresários com uma força muito forte, o comércio de Frederico Westphalen. Mas hoje, considerando como está o nosso país, o nosso Brasil, nós temos dificuldade muito grande para agregar valores. E o agro é o que está segurando a economia do Brasil. Podem acreditar. São Paulo é industrializado, Minas Gerais, o campo o outro é pobreza. Rio de Janeiro é turismo, Rio Grande do Sul cresce, consegue avançar, porque o governo federal foi benéfico para o Rio Grande do Sul quando deu as catástrofes, aqueles 14 milhões que todo mundo brigava, a junção dos partidos políticos, de todos os partidos, do governo, permitiu que o governo do Estado, até hoje, não pague a conta. Um dia vai vir a conta, podem ter certeza. Então, o Rio Grande hoje passou por 3, 4 catástrofes, né? E isso é uma coisa... Por isso também que a partir de hoje, ou amanhã, começa a chegar a primeira carreta traçada, trazendo a emulsão, que vai bastante lá. Eu quero dizer para vocês que essa última enchente aí, os tanques da Petrobras ficaram em meio, não dá para mexer para retirar. Isso também atrasou o nosso serviço, mas também permitiu também que nós avançássemos na drenagem e na limpeza da pista. Então, o que eu quero te dizer? Hoje falar, Agostinho, teria que machucar alguém falar da Secretaria de Obras. E como o nosso propósito é um ano para restaurar, né, a nossa cidade, começar o que esse gurizado está fazendo na Operação Tapa Buraco, é fantástico. O que fizeram no Parque de Exposição, entende? Nós temos 5, 6 chiqueirão de porco para fazer terraplanagem agora. Nós temos um acervo com a JBS, com os outros produtores de suíno aqui. Sala de ordenha. Aviário, acho que tem 3 ou 4. Então, nós estamos recebendo comunidade. Nós temos uma lei que permite nós contribuir pagando horas máquina. E já estamos fazendo. Já foi feito, se não me engano, 3 ou 4. E terceirizamos o setor de esteira, porque nós não íamos vencer. Ninguém fica, tem que nos dar o planejamento da obra, que é obra que demora, investimentos acima sempre de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões. Isso aí vai permitir, Agostinho, vai permitir a todos vocês dizer que nós vamos retomar o nosso ICMS que está há 11 anos adormecido. Você que é de Seberi, não sei, tu anda por todo o nosso norte, Rio Grande do Sul, acho que tu é de Seberi. Porque você já me contou umas quantas vezes lá de Seberi. Estou brincando, viu, Queiroz? Hoje é Frederico. Seberi, hoje, esse ano que passou, cresceu 14,96 de ICM. E nós crescemos, o que é isso aqui? É 1, né? A metade de 1. Nós precisamos agregar valores, e a agricultura é que tem nos ajudado, através da agricultura familiar, através de muitas ações. Lembro vocês, não muito tempo, mas eu lembro porque eu senti na carne e eu passei isso há 25 anos atrás, 28. O Edemar teve uma felicidade de fazer um plano estratégico, eu usei, usufruí, né? E naquela época, 25 anos atrás, Teles,
os pedaços de terra do nosso querido Frederico aqui, da região toda aqui, eram pedacinhos de terra, cheios de pedra, cheios de valas, buracos, tocos. Hoje não, através da patrulha agrícola, através do próprio valor, do agronegócio, é a bacia leiteira, é o soja, é o milho. Tudo isso, imagina se nós tivermos indústrias que nós possa produzir usando a matéria-prima produzida, valorizando, fortalecendo o agronegócio. Quando assumi o município há 26, 27 anos atrás, o setor primário, que era a agricultura, representava 9%. Hoje nós temos certeza que o agronegócio, em cima das pequenas empresas, do agronegócio, do homem do campo e da modernização com essas máquinas. Hoje nós temos máquinas que tu larga aqui, aperta um botão e ela vai colher o teu soja, o teu trigo, isso aqui, aquela coisa. Então, a agricultura hoje, nós temos um compromisso de 2 anos, dotar, mas vamos cuidar das máquinas. Quando nós entregar, eu citei o exemplo das retros e das coisas, eu sou um cara de fazer manutenção das máquinas. Se eu perder uma eleição, eu não vou tentar prejudicar o sucessor que vem desse partido, daquele lado, com destruição de máquina. E essa vez, lamentavelmente, foi o que nós convivemos. Às vezes eu fico avaliando que aquele secretário me disse que ia para a praia e voltaria daí 12 dias. Vocês vejam qual a responsabilidade que essa pessoa... Será que tinha que estar dentro da secretaria? Essa é a pergunta que eu faço. Patrimônio público, a saúde consome muito dinheiro, a educação consome muito dinheiro. Então, eu quero dizer que é um desafio, né? É um desafio muito grande para nós. Quando eu fui prefeito, toda essa região das obras aqui, a Secretaria de Obras era a melhor secretaria. Hoje, os nossos 29 municípios, que é a Zópia, é a mais deficitária de máquinas, né? Bom, eu queria perguntar qual foi a repercussão na administração nesses primeiros 6 meses do corte dos cargos de confiança. E o que repercutiu especialmente na área da saúde. E aí eu já quero ampliar a pergunta para que vocês possam falar sobre a relação da administração com o Hospital Divina Providência, com a associação, para que o atendimento possa melhorar através do Sistema Único de Saúde. Bom, os cortes dos cargos, fazendo uma rápida reflexão, nas últimas sessões da Câmara o pessoal tem citado o meu nome, né? Que era uma promessa de campanha, principalmente, de nós reduzirmos os cargos, né? E nós, a ideia era reduzir, como continua sendo a redução dos cargos. Só que quando a gente faz uma reforma da casa nossa, né, a gente até pode ouvir sugestões e opiniões, mas quem faz a reforma e quem decide a reforma é os administradores atuais, é o dono da casa. E, infelizmente, isso não aconteceu. Então, a nossa ideia era, em assumirmos, né, em janeiro, fazermos uma avaliação e devagarinho, né, conforme fosse o encaminhamento dos trabalhos, ir fazendo esses ajustes. Porque somente quem está no cargo é que sabe da importância de ter ou não aqueles CCs. Se eles serviram por 8 anos na administração passada, e no último ano, no último mês de gestão, eles descobriram que aqueles cargos não eram importantes, então eles teriam que, no mínimo, deixar para nós fazer essa avaliação a partir de 2025. Então, realmente, para nós, Teles, foi um baque muito grande, tá? Porque nós não conseguimos administrar esses CCs, né? Eles vieram de cima para baixo no mês de dezembro. Então, nós tivemos muita dificuldade e ainda estamos tendo, né, Orlando? Estamos tendo dificuldade porque alguns cargos, como padaria, como administrador do parque de exposições,
defesa civil, são, na nosso entender, eram cargos importantíssimos que não poderiam ser desfeitos. E nós tivemos agora um trabalho para recuperar esses cargos, um desgaste político, né, para recuperar esses cargos. Então, só me retratando e me, né, reportando ao que já 2, 3 sessões os vereadores estiveram falando, que realmente a nossa ideia era fazer um corte de CCs, tanto é que nós estávamos com 96 CCs, né, no final do ano, em agosto de 2024, e hoje, em junho de 2025, estamos com 60. Estamos com 36 CCs a menos. Né? Então, a ideia é sim reduzir, mas quem queria reduzir seria a nossa administração, de acordo com as nossas necessidades. Basta ver que nós temos, por exemplo, 9 cargos de confiança de administradores de escola, que nós não estamos usando. Por quê? Porque nós achamos, e conforme a nossa promessa de campanha do ano passado, em uma reunião com os sindicatos professores municipais aqui no Clube Harmonia, foi nos pedido que esses cargos fossem ocupados por professores, por profissionais da área. E nós, respeitando essa decisão deles e nos comprometendo com isso, hoje nós temos os nossos cargos de diretor das escolas de educação infantil, cargos não de confiança, e sim cargos escolhidos pelos professores, o que está elevando a qualidade do nosso ensino. Então, nós poderíamos usar mais 9 cargos, usando cargos políticos, né, dos nossos parceiros, e nós abrimos mão disso aí em prol da evolução da nossa educação. Então, isso quer dizer também que nós não estamos pensando só nos CCs, nós pensamos na produtividade, na evolução da educação. Então, eu gostaria só de deixar esse parênteses assim, porque realmente isso aí nos prejudicou muito e está nos prejudicando. Principalmente que a gente falasse na área da saúde, né, Teles? Nós estamos com dificuldade, sim. Hoje a demanda é muito grande para fora do nosso município, em torno de 13, 14 veículos diariamente se deslocam para outros municípios. Estamos agora adquirindo, né, adquirimos 3 SPIN, adquirimos mais uma van. Nós temos uma meta agora, até o final do ano, né, Orlando, se Deus quiser, de adquirir mais 1 ou 2 veículos na saúde, para que nós possamos dar um atendimento muito mais especial para esse pessoal que precisa ir a Passo Fundo e Erechim. A ideia é nós colocarmos mais um veículo nesse trajeto para que o pessoal não precise sair daqui de madrugada e voltar no final da tarde ou à noite. Que a gente consiga dividir, que a turma que vai para Erechim volte até o final do meio-dia e a turma que vai para Passo Fundo volte até o final da tarde. Não precisa ir todo mundo num veículo só. Então isso aí é uma questão de humanidade também, que as pessoas que estão, né, em situação vulnerável de saúde, que consigam ter um pouquinho mais de qualidade, né, nessas viagens aí que são bem judiadas para esse pessoal. Então estamos trabalhando nisso aí, com referência ao HDP também, né, a questão da oncologia, né, também nós continuamos repassando os valores mensais, hoje são 551 mil que são repassados todo mês para o HDP. Desses 551 mil, em torno de 500, um pouquinho mais, é para os médicos, para manter os plantões da UTI, de sobreaviso, para os médicos, e uma parte é para o pagamento da iluminação pública, lá, aquela iluminação que foi da energia elétrica, que foi renegociado pelo hospital, e mais a questão da lavanderia. Então, isso aí são recursos que nós repassamos todo mês para o hospital. Temos com a oncologia, né, que a gente está participando das reuniões também, dificuldades. Hoje o HDP tem dificuldade porque ele tem que fazer uma contrapartida para a construção da oncologia de 4.882.000. Isso aí foi firmado pela administração anterior do hospital, né, não é da administração da professora Silvia agora. Ficamos sabendo dessa contrapartida na reunião com a secretária estadual da Saúde, a Rita Bergman, né? Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para a atual diretoria do hospital, que não sabia que tinha essa contrapartida do hospital, né? E também nunca foi cobrada pela Secretaria Estadual, né, da Saúde de contrapartida, mas hoje é uma realidade. Nós temos lá uma placa na frente da obra que tem valor de 3.680.000 de incentivos, né, do governo estadual, e 4.882
de contrapartida. Então, são 55% de contrapartida que o hospital vai ter que dar para a continuidade da obra. E isso agora está gerando um estresse disso aí, porque o hospital não tem esse recurso, né? Então, nós estamos tentando também, eu faço parte, né, juntamente com outras pessoas lá da comissão de obras lá, estamos tentando, né, junto ao governo do estado, viabilizar essa contrapartida de uma maneira, ou isentar a contrapartida, ou fazer alguma solução para a obra dar continuidade, né? Então, as dificuldades são grandes, mas, né, devagarinho nós vamos tentar ir avançando. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que, em função de nós termos poucas referências aqui no nosso município, é que nós precisamos, né, de toda essa demanda de veículos, de pessoas indo para fora do nosso município, buscar atendimento. Então, se nós tivéssemos mais referências aqui no nosso município, com certeza, né, uma boa parte desse pessoal poderia ser atendido aqui. Então, isso também, né, eu acho que o hospital ele deve procurar, né, mais referências para nós tentarmos, né, manter esse pessoal aqui com menos despesas de viagens, enfim, desse desgaste aí. Chester e prefeito Orlando, gostaria de perguntar sobre a da educação, né, que a gente percebe a necessidade sempre de investimentos e essa melhoria, esse processo de melhoria da educação de Frederico Westphalen. O que já foi possível ser feito? Qual é o caminho a ser tomado pela administração nesse sentido aí? Quero só, Queiroz, aproveitar um ganchinho para voltar na saúde, dois minutinhos. O que ocorre hoje? Mais ou menos o Chester já colocou. O que eu quero dizer para vocês? O hospital hoje, o nosso mercado é Rodeio, Seberi, Portela, Três Passos, Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Santa Maria, Porto Alegre. Queiroz, vocês todos da imprensa, o que eu estou falando não é sensacionalismo e não é mentira. Nós temos 1,5 especialidade de meia especialidade, tá me entendendo? Enquanto que Portela tem 16 especialidades na saúde. Aí, por que pergunta, agora, você, por que nós precisamos de veículo? Né? Precisamos de veículo por quê? Porque nós precisamos pegar esse pessoal, olha, nós chegamos a gastar agora, que nós estamos tentando, de todas as maneiras, botar veículos novos, porque nós estamos pagando uma fortuna de terceirização. E nós precisamos de veículos novos, com segurança. Eu lembro quando fui prefeito, eu pegava as Kombi, que eu fazia o transporte escolar há 25 anos atrás, e botava aqueles idosos, e a Santa Maria, porque a nossa referência em hemodiálise era a Santa Maria. E eu sempre tive, por isso que a saúde nossa, naquela ocasião, foi classificada pelo IBGE, pelo governo do estado, como a melhor saúde entre os 496, não era 497, porque nós assistia a todos. Hoje tu viu o que eu falei, rodeio, trauma, Seberi, gestante, Portela, com tudo que é possível, de especialidades, Três Passos, trauma, e aí vem a oncologia. Aliás, diga-se de passagem, viu, Sérgio? A oncologia foi iniciada um pouquinho antes da política. E eu tenho que dizer isso para a comunidade. Prefeito, mas por que acontece isso? Porque a Caiçara, por exemplo, leva gestantes para outros municípios. Mas aí agora tu fez a pergunta, eu já vou te responder. O Hospital Divina Providência, que foi comprado em 1987 pelo então prefeito Edmar Girardi, e depois o Edmar pagou 40%, o hospital foi comprado por R$100 mil, o que ele pegou 4 anos difícil de receita, pagou 5%, e nós assumimos 55% e legalizamos o hospital. Nós pagamos tudo o INSS, nós pagamos a luz, nós pagamos tudo. O que o hospital veio porque nós queríamos que a emenda que vem de fora para o hospital não viesse para o município que estava inclusive dando gasto para nós e a demora para o hospital poder viabilizar as coisas. Então, o que acontece? O que aconteceu?
atropelaram a oncologia e deixaram o objeto do contrato que foi feito com o governo do estado, que era primeiro transferir a hemodiálise do lugar ali embaixo, onde hoje tem aqui em torno de 30 máquinas, e passar para cima. Porque o dinheiro que veio do estado no primeiro momento foi o dinheiro do governo do estado, para a oncologia. Aí o que acontece hoje? Já faz 4 meses, 3, 4 meses que a obra está parada, né? E o governo do estado, através da secretária de saúde, que veio aqui fazer no conselho, mas não, ele quer. Por que não fizeram o que ele queria? O governo pedia primeiro a hemodiálise, que não já era a referência em hemodiálise aqui em toda a região, inclusive o norte, aqui o oeste de Santa Catarina, né? Então, esse tipo de coisa. Foi uma obra que nem aconteceu, Teres, com a Santo Cairã. Começava um pouquinho antes para mostrar. Só que se esqueceram de organizar a obra e de fazer planejamento. Hoje, nós temos essa grande dificuldade que nós repassamos. Aqui que eu vou falar para vocês. Já foi falado isso aí, mas eu já vou responder essa outra pergunta, que não leva mal. A nossa projeção é passar 6.795.000 esse ano em recursos. Esse dinheiro, se vai para o hospital, termina a hemodiálise, termina a oncologia, porque o governo do estado, o governo federal prometeu o equipamento. O deputado Marcão, falei com ele, inclusive em Brasília, me encontrei com ele. Não, essa parte é comigo, Girardi, né? Me encontrei com ele em Itaquaraçu, na Feira do Peixe também. Então é o seguinte, essas coisas que é feita para ajeitar aqui, ajeitar ali, para projetar, termina em pizza. Está aí o que nós temos hoje. E nós precisamos do hospital. Município, pode ser. É 6 milhões, porque hoje já entrou 3.300, nós pagamos. O sacrifício que o município faz, porque o município paga o consórcio de rodeio, o município paga a UPA e manda mais quase 600 mil todo mês, que vai virar em 6 milhões para o Hospital Divina Providência, que não é o hospital que está recebendo. Boa parte desse dinheiro é o corpo clínico. É isso que vocês ouvem por aí, sabe? Entendeu? Só que o hospital tem que tomar uma posição e deixar de ser um hospital politizado, politiqueiro, e tem que salvar vidas. A função do hospital é salvar vidas. E não alguém que não trabalha ganhar dinheiro. Eu não botei até hoje dentro do hospital, embora tenha sido o cara que mais gastou em saúde, dito pelo contador da época, um funcionário indicado por meu partido político, eu não tenho partido, pela pessoa competente lá dentro. Eu não boto, eu não faço isso. Está na hora de nós aliviar até a Barbie, que alguém que trabalha lá dentro, que não merece estar sofrendo com pires na mão, mendigando aqui, mendigando ali. E também outra coisa, Teres. Vou te dizer, o Hospital Divina Providência, a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital de Clínica, não é palco de qualquer um fazer política partidária dele. Vocês estão vendo isso que está acontecendo. Tá? Então, vamos, não adianta passar a mão na cabeça e não adianta... A verdade é essa. E eu sei que os médicos estão me cobrando. E eu recebi os telefones e tem razão o médico. Orlando, sabe que os médicos me disseram, vocês têm que descobrir os que trabalham e aqueles que não trabalham. Tem razão. Só que eu não tenho que descobrir porque eu não consigo entrar no Hospital Divina Providência. Eu entro, se eu vou lá, precisar de um médico ou de um procedimento hospitalar. Então, na verdade, está na hora. Outra coisa, como é que mudou o estatuto do hospital? Por que mudou o estatuto do hospital? Os maiores sócios são do município aqui, os filantrópicos. Os voluntários.
Vamos ver quanto de dinheiro eles deram para o hospital. O hospital é da comunidade. O hospital, em 97, foi comprado com dinheiro do município e foi pago. O Kid pagou um pouco, eu paguei o resto com dinheiro da comunidade. Se alguém tem que ganhar dinheiro, tem que prestar serviço para a comunidade. E o que é a comunidade? A comunidade são as pessoas que vivem aqui e na região. Esse é o meu ponto de vista. No limite, o município poderia retomar a administração? O negócio é o seguinte, vamos para o embate aí para botar, como é que se diz, chapa para criar um atrito. Porque quando Teles, vou te fazer uma coisa, quando me perguntavam da exposição, eu dizia, não, eu estou quieto, eu não vou falar nada porque eu não quero que a minha comunidade se divida. A exposição era importante, como o hospital é importante. Só que eu conheci o hospital do jeito que ele está. Nós temos a CTI, nós temos ela porque o governo deu. E a comunidade se agigantou e comprou os respiradores, comprou isso, comprou aquilo. Rifa daqui, rifa dali. Né? Então, o negócio é o seguinte, eu acho que nós não temos condições hoje de assumir. Mas quem está lá dentro tem o compromisso de mostrar a realidade para a comunidade. E isso eu vou falar sempre. Eu não tenho medo de me posicionar com relação a isso. O hospital é da comunidade. Então é necessário que quem está dentro do hospital, né, faça aquilo que a comunidade quer. Monte um conselho hospitalar. Eu trabalhei 1 ano fazendo a minha campanha e eu dizia, a minha meta é botar um administrador hospitalar dentro do hospital. Quem me ouviu falar, eu sempre falava isso. E não um político. Né? E por aí o caminho. Bom, Queiroz, sobre educação. O que é? Deixa que eu posso fazer um resumo rapidamente assim, Queiroz, até para, né, em geral, que a gente já tem alguns dados. Vou deixar para ti falar isso mesmo. Coisinha rápida aqui. Então, inicialmente, Queiroz, nós começamos então por essa questão vamos dizer assim, da profissionalização dos nossos diretores. Todos eles são, então, profissionais da área, não são CCs, então, das 9 escolas de educação infantil. O que acontece aí? Isso aí é gestão democrática, isso aí está no governo federal. Para isso aí o município também vai receber uma verba a mais, tá, do Fundeb por ter essa gestão democrática, porque é uma coisa que foi escolhida por todos e não foi implantada. O CC que o prefeito lá, eu tenho parceiro lá, vou botar ele de diretor da escola, administrador. Então nós começamos por aí, tá? O que deu um ganho muito grande, inclusive financeiro, porque vamos receber alguns valores a mais. Implantamos a coordenação pedagógica também em escolas, porque as educação infantil não tinham coordenação pedagógica no ano passado, 2024 e anteriores. Então, em 2025 agora, nas escolas com mais de 100 crianças, nós já implantamos a coordenação pedagógica. De 9 escolas de educação infantil, 7 já estão com coordenador pedagógico. E pretendemos agora no segundo semestre avançar para as outras 2 que faltam, que são escolas que têm menos de 100 crianças, de 100 alunos. Também tivemos um aumento aqui na educação infantil de 70 alunos, todos eles, né, abrimos turma, colocamos todos eles nas salas de aula, não temos alunos hoje procurando vaga. O que acontece às vezes é que a pessoa ela quer uma escola determinada e aí nós temos que ajustar que naquela escola, infelizmente, não tem condições, então ela tem que se deslocar para outra. Mas não existe hoje fila de espera, tá, em vagas de escola, nem de creche, nem nada. Nós aumentamos no sentido, né, só uma questão de números, de 2024 para 2025, tanto na pré-escola, a escola infantil e fundamental, mais de 300 alunos, tá? Então, novos alunos que ingressaram, né, na rede escolar do município. Então, isso aí, né, foi feita uma reorganização das turmas, né, para acomodar todas essas crianças aí. Falta de professores efetivos. Nós fizemos o ano passado, em função de que esse ano, em função de que nós não temos o concurso ainda, nós tivemos que fazer o processo seletivo, como vinha sendo feito todo ano. Então, a nossa ideia é fazer, sim, o concurso para os professores. Nós contratamos 152 professores, 88 monitores e 28 serventes, num total de 268 profissionais de educação.
Então, o que acontece? Foi um número um pouco maior do que a administração anterior tinha contratado. Em função de quê? Em função de que nós estamos regularizando as horas de atividade dos professores. Tá? Isso aí não estava sendo observado. Nós temos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 100 ações na justiça de professores em cima da hora de atividade, né, que estão correndo aí. Então, a gente quer evitar que novos professores ingressem na justiça. Para isso, nós estamos dando a hora de atividade, que é um direito do professor. É aquele direito dele planejar, dele não estar em sala de aula, mas estar planejando as aulas. Então, nesse sentido, foi aumentado então, o número de professores para cobrir essa hora de atividade. Também fazer um comentário rápido sobre a infraestrutura das escolas, né, as instalações, do jeito que nós recebemos as escolas. Né, nós estamos assim até apavorados, né, nós estamos dando uma visitada nas escolas. Ontem eu fui lá na Maria Falcão, já fui na Odila Leme, já estudamos. Então, assim, para nós vermos, nós vamos ter que elencar algumas escolas para fazer as licitações para, agora nas férias de final do ano, fazer umas reformas que são necessárias. Então, falta de manutenção, situação precária, parede, telhado, infiltrações, enfim, algumas coisas nós organizamos junto com as escolas no início do ano, né, com o apoio das famílias e dos círculos de pais e mestres, para fazer alguma reforminha, mas foram as menores, nós precisamos avançar. Então, para isso está sendo selecionado, acho que no princípio, né, de 3 a 5 escolas, vamos dizer assim, nós vamos ter recursos até o final do ano para a gente fazer uma intervenção um pouquinho maior para dar condições, né, para os nossos profissionais, os nossos professores e também para os nossos alunos. Então, nós vamos elaborar os projetos aí mais ou menos de 3 a 5 escolas. A questão do AE também, que é o atendimento educacional especializado. No ano passado eram 2 professores, esse ano nós aumentamos mais um professor, né? A meta é ampliar para todas as escolas, ter sala de AE. A gente sabe que as crianças que têm dificuldade no aprendizado, né, elas precisam do atendimento especial, precisam, né, de um suporte um pouquinho maior, então também está sendo providenciado. A equipe multidisciplinar, nós mantemos, estamos ampliando, então, estamos contratando mais uma psicopedagoga e um psicólogo, né, para manter essa equipe multidisciplinar sempre ativa, indo nas escolas, fazer os atendimentos in loco, lá nas escolas, né, e não esperando os alunos virem ali na equipe multidisciplinar. Então, nós estamos indo, né, até os locais onde as crianças estão. A questão do transporte escolar também, que é importante frisar e fazer uma rápida reflexão, né? Nós assumimos, que nem o Orlando falou, tanto a questão do parque de máquinas lá, como os veículos, né, escolares, assim, ó, em péssimas condições, sem manutenção, com os pneus careca. Era um perigo, né, para nós estar transportando nossos alunos aí por todo o nosso município. Então, foram todos eles, né, revisados. Ainda temos carência, sim, né, agora estamos praticamente esperando, né, foram adquiridos, né, Orlando, mais 3 micro-ônibus para a educação. Então, vamos ficar com uma frota um pouquinho mais, né, avolumada. Hoje nós temos 2 ônibus, 7 micro, 2 vans e 5 carros pequenos. Temos possibilidade de receber 4 micros, talvez um do Ministério. Isso, 3 nós vamos adquirir, né, e de repente mais já, um Ministério. Já temos a ata, já está confirmada no Ministério, aliás, no governo, essa compra desses ônibus. É um programa do governo. Quando nós tivemos agora a marcha em Brasília, me deu um estalo vi o preço, tem um desconto especial que chama-se Caminho para a Escola, programa do governo federal, e nós vamos comprar. E fizemos um orçamento, ligamos para Frederico, para nosso secretário, para o pessoal da contabilidade, para fazer um negócio transparente, e pedimos 3. Já está cadastrado, esses servem, e deve vir mais um, chefe. Então vai terminar em 4, né? Talvez ainda, pode ser que entre uma van, ainda até o fim do ano, tá? Que a ideia daí, né, pessoal, é nós reduzirmos ou até eliminarmos os terceirizados, né? Porque esse é o objetivo. São os valores, tanto na saúde como na Foi educação. gastado muito dinheiro no terceirizado, e nós precisamos de trabalhar em cima do dinheiro público, que é pouco. Então, nós não podemos terceirizar muita coisa, mas se precisar, nós vamos terceirizar.
Nós queremos o bem-estar do transporte escolar, como queremos também do transporte e da saúde. Então, só para complementar, Queiroz, também, né, a formação dos professores, nós estamos trabalhando pesado nisso aí, né, temos a lei, que é a leitura e escrita na educação infantil, que são os programas, os projetos, Projeto União Faz a Vida, e agora começamos o programa Avalia Frederico, lançado essa semana lá na URI, né, estamos fazendo uma parceria com a URI, né, para quê? Para melhor desempenho e aumentar os índices da nossa avaliação do nosso ensino. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer na avaliação. Então, também estamos implementando esse programa que vai iniciar aí e ele vai por um bom período. Temos os programas federais também que nós aderimos agora em 2025, né? Escola e Comunidade, Alfabetiza Tchê, Criança Alfabetizada, Escolas das Adolescências, PDDE Equidade e Escola que Protege. Então, são programas que o município aderiu, então, em 2025. E temos como metas também, que eu tinha falado, só repassando rapidamente, concurso público, né, Orlando, se nós conseguirmos fazer para os professores, porque não existe você tá pegando um professor todo ano, ali em janeiro, fevereiro, fazendo processo seletivo, e lá em novembro, dezembro, demitindo esses professores. O professor ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter um interesse maior, ele tem que ter um comprometimento maior, e nós achamos que o concurso vai nos trazer isso aí. Então, vamos ter que avançar nessa questão do concurso. Renovação da frota, como nós já falamos, 3 micros já estão certos, de repente vem mais um, né? Melhorar a infraestrutura, então, das escolas, com essas reformas, essas melhorias que nós pretendemos fazer também agora nas férias. Formação de professores, como comentei também, estamos trabalhando nisso aí. Queremos ampliar o atendimento na escola infantil, né? E implantar laboratórios de informática. Por quê? Porque a partir de 2026, né, as escolas que têm laboratórios de informática, elas vão ganhar um plus, né, do governo federal através do Fundeb. Então, nós também temos que implantar essas escolas, essas salas, laboratórios de informática, para também, além de ser benéficas aos alunos, né, vai trazer mais recursos também para as nossas escolas municipais. Então, em princípio, né, rapidamente, da questão da educação, era isso aí. 2 perguntas em uma e também já emendando uma terceira, tanto para o Girardi quanto também para o Franciscato. Sobre a questão do médico legista, que é um gargalo que há anos vem se arrastando aqui em Frederico Westphalen. Agora, mais recentemente, o responsável pela Defesa Civil já não está mais no município. E também o impacto desse novo distrito industrial que vai ser feito em parceria com a União Frederiquense. Queria que vocês pudessem atualizar essas informações sobre isso. Eu vou falar só do Instituto Médico Legal, bem rapidamente, Orlando, que nós temos uma informação bem recente. O governo ele lançou, né, o edital, e agora o governo estadual está constituindo uma comissão para gerir esse processo seletivo. Então, nós agora fizemos uma consulta semana passada, se não me engano, para o governo do estado, e ele está, então, pendente deles formarem essa comissão, e essa comissão daí vai dar seguimento no processo seletivo. Então, né, é uma coisa que não depende de nós, mas ela está bem encaminhada, tá, Diego? Então, acreditamos aí que tomara que nos próximos meses já tenha esse processo, que o pessoal se inscreva, que seja feito o processo seletivo e que seja nomeado, então, mais esses 3 médicos aqui para Frederico. Né? Então, só do ML, só para complementar, seria isso aí. Eu acredito que inclusive nós precisamos viabilizar os nossos médicos antigos que se aposentaram dentro do IML, mas hoje atende casas de saúde de Frederico Westphalen. E indicamos eles se inscreveram. Eu até disse uma vez, quando fiz uma audiência lá em Porto Alegre, no ML, que tivesse 2 estaria bom. 3 Passos também fechou o Instituto Médico Legal. Então, nós temos um compromisso, isso é uma coisa séria, faz muitos anos que está parada. Bom, eu quero... Já estão cansados. Né? Não, o Diego tinha só mais 2 perguntas aí, que é sobre a questão do distrito e também sobre o responsável pela Defesa Civil. Bom, a Defesa Civil, fazia quase 30 dias que tinha um projeto dentro da Defesa Civil para pegar 2 médicos, 2 profissionais dessa área, se adaptarem para... Até vou dizer uma coisa, mas eu acho que não sei se vai a coisa acontecer. Nós tínhamos uma notícia tão boa em cima desse projeto, que seria a criação de uma regional da Defesa Civil em Frederico Westphalen. Já tivemos contato com a Defesa Civil,
e nós precisávamos desses 2 cargos. Seria interessante porque houve, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande notificou que 497 municípios, nenhum tinha defesa civil, né? Então nós partimos, não, 497 municípios, não é distrito, o município não tinha a defesa civil organizada. Mas nós teremos, a partir da semana que vem, outra, pelo menos uma nomeação, depois de uma série de... Porque nós temos recebido algum cargo da Câmara, mas sempre mexe, então nos tiraram um cargo. É aquela história. Vamos ficar com cargo e vamos botar funcionário de defesa civil para muitos anos que não funciona. Qualquer sinistro que daqui é um problema para a nossa cidade. Vai ser uma felicidade para a nossa cidade alta, né? Entendeu? Protegida por nosso saudoso Arlindo Rubio, padre Monsignor, que já partiu, faleceu lá em Fortaleza dos Vales. E nós temos realmente, eu falo sempre das pessoas que tinham vocação para ajudar a comunidade. Então nós temos agora, vai ver nos próximos dias, é isso, né, Nelson? Isso. O cargo seria o segundo, mas tinham que ter o primeiro, mas não precisa, vamos começar com o segundo. Vai ter já um coordenador da Defesa Civil para Frederico Westphalen. Esse é pacífico, 100%, tá? Vai ter aqui com nós para viabilizar isso aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de encerrar, acho que os colegas... Eu tenho só depois uma, bem rápido, mas pode fazer a pergunta que você... com relação ao distrito. Desculpa, viu? A gente conversa, da vez, esquece alguma coisa. O distrito industrial, distrito do União. Tomara que nós concretize o União. É o que falta muito em Frederico Westphalen. Tem gente que... A unidade, a união da comunidade é fundamental. Mas isso aí é uma coisa bonita. Esse distrito foi viabilizado por um grupo de empresários, pela União e pela direção. O município foi acionado. O que nós podíamos fazer? E daí surgiu essa oportunidade, foi adquirida uma área de 5, 6 hectares, ao lado do Bacote. Ontem o funcionário, o secretário da administração, esteve em Porto Alegre, conversando com a direção do DENIT. É uma coisa demorada, mas o DENIT não se opõe que o município assuma. Nós queremos, pelo menos, daquele supermercado mix até o Bacoff, falamos do empresário Bacoff, o faceiro, outros que estão ali interligados. Nós queremos ver se conseguimos, talvez. A escritura está saindo desse pedaço, são 4 terrenos grandes, 3 já vendidos pela direção e pelo esse grupo. Recebi um deles aqui, já deixou até uma cópia, vai se aprimorar agora mais, que vai entrar no limite, assim que a escritura estiver pronta, o município vai participar. O nosso compromisso com o grupo de empresários, com o próprio União, como gostamos também do Guarani, e de todos os outros que praticam esporte nessa cidade, não só em Frederico, em Seberi também. E daí nós vamos viabilizar a marginal, que pega lá no supermercado Micho, nós vamos injetor do falecido Baixo, e vem chegar até o Bacoff. São 16, 14, 18 terrenos, 14 pequenos, menores para pequena indústria, para médias indústrias também, teremos mais ou menos que dá, e são 4 que já estão praticamente viabilizados, já vendidos, por isso que já está se andando. Uma coisa interessante nesse distrito aqui, não vai ter moradia, não vai ter residência. O canto do distrito ali, ele vai ser industrial. Para não acontecer o que acontece no distrito que nós temos, onde vai para Getúlio Vargas. Vai ser indústrias, né? Indústrias
Então, isso aí é uma coisa muito interessante para Frederico, viu? Então, né? Não que você vá proibir, foi criada uma zona industrial ali. Por quê? Porque o proprietário atual dessa outra área, que são 27 hectares, vamos tirar certo que vai ficar 20 do proprietário, da família, dos herdeiros, tem chance daí para adquirir, fazer um bom distrito. E às margens da 386, o distrito vai funcionar. Eu brinco muito com o Adilson, Marcinho, prefeito de Severino. Eu digo, ó, do caldo de cana nós vamos chegar em Oswaldo Cruz. Eu sou filho de Oswaldo Cruz, e o Adilson também é. Né? Vamos ver agora como é que vamos dividir. Só que te lembra que nós temos que fazer um trevo novo ou encaminhar um trevo novo para Oswaldo Cruz, porque está perigoso ali, né? Que beneficia também os outros dois. Bom, isso aí, tá mais ou menos? Perfeito. Tá. Fala. Na verdade, a gente falou muito, né, a respeito de coisas aí que ficaram, projetos que ficaram, e teriam muitos outros, desde estacionamento rotativo, questão do funcionamento dos postos de saúde para a gente falar. Mas uma das questões que nos pega e que eu lembro que era muito debatido, inclusive durante a campanha, e existem, né, vários projetos da gestão de vocês, é a questão da geração de empregos, né, da qualificação da mão de obra, da falta de mão de obra, das pessoas que estão indo embora de Frederico. Como é que está o andamento disso? Porque eu acho que é uma dor da nossa comunidade e a comunidade precisa saber, nesses 6 primeiros meses, se isso conseguiu ter andamento dentro da gestão pública. Elô, assim, ó, a universidade, a URI e outras universidades menores que estão se instalando em Frederico, como o José Canhelas, que é o 2º grau, como o CPF de Araju, estão formando os jovens. E Frederico Westphalen é rico. Eu tive a semana passada na inauguração dos móveis de marketing. Tu estava lá também. Mais ou menos tinha umas 500 pessoas. E eu vi, na verdade, aquele grupo de jovens interessado em ver o que estava acontecendo com essa empresa que começou, que há 2 anos é pequeno empresário, bem novo. Começou essa empresa e se tornou, ele foi empossado com o empresário do ano há 2 anos atrás. O ano passado não tem. Mas eu vejo uma coisa interessante. Tem alguma coisa que às vezes acontece nessa caminhada que às vezes, hoje, se cuidar, sempre tem um dia da semana 2, 3 caras pedindo emprego para a COP, para Frangos Parmesan, para a JBS e outras empresas já. Nós temos, na verdade, um fenômeno no Brasil. Nós temos quase todo mundo empregado. Tem bastante, caiu o índice lá embaixo. O que nós precisamos, é claro, vamos falar de uma escola profissionalizante, mas isso é uma coisa que eu posso dizer, porque com o finado Gigui, o ex-diretor do José Canelo, nós trabalhamos muito por uma escola profissionalizante. Eu estava na prefeitura naquela época. Mas nós conseguimos avançar com os cursos, que foi enfermagem, auxiliar de enfermagem, que hoje tem um bom capital educacional, como se diz, muita gente vem de fora para estudar a coisa, e também administrador de empresa e também contabilista. Então, isso segura muito o Colégio José Canhelas e tem uma tradição já. Então, na verdade, quem sabe trabalhar um pouco, até politicamente, não quer dizer partidariamente. Política, quando tu faz a política do bem, você vai atrás. Então, voltar a esse assunto, o ginásio José Canhelas, como fez o ex-prefeito de Panambi, falecido, tive o prazer de ser prefeito com ele, e hoje você vê, Marau, Panambi, se emancipou junto com o Frederico, e hoje tem 48 mil habitantes. O ICM deles, nem vou falar para vocês, é bem diferente do nosso, porque é industrializado. A geração de emprego é muito bom, né? Mas nós temos que qualificar os nossos funcionários. A nossa camada de comunidade que trabalha muito nos nossos bairros aí, tá? Então, na verdade, eu dizer para vocês
que a gente pensa muito seriamente nisso. Como temos que se preocupar com a saúde, com a educação, com mobilidade, estou mantendo um contato também da possibilidade, vamos ver, com os empresários, muito feliz, teve um empresário que me deu a ideia, me falou, eu digo, essa ideia a gente tem, botar o transporte urbano, vocês nem me pediram, para que consiga trazer o pessoal lá da Vilinha para cá, lá de Oswaldo Cruz para cá, tá entendendo? Ou para lá, como se diz. E as empresas ajudar a subsidiar. E ele disse, a ideia é boa, e nós conversamos sobre isso. Botar a conversar. E tem empresário que tem também interesse. Isso pode acontecer no decorrer, até o final do ano, alguma coisa, mas acredito que o ano que vem, chefe, temos que pensar seriamente, né? Eu me lembro, há tempos atrás, quando eu estava fazendo campanha política, eu cheguei numa empresa, o cara disse, me falta 45 funcionários, na outra falta X, na outra falta X. Bom, isso é mais ou menos uma parte da área. Eu gostaria de roubar mais um minuto de vocês aqui. Isso aqui que eu tenho é documentado aqui na prefeitura, tá? Eu vi muitas, e eu quero fazer uma homenagem aos vereadores do PP, do PSDB, do PL, que sofrem muito crítica em cima de emendas que não recebem emenda, que isso, que aquilo, que não brigam por emenda, que tipo de político X, ou o cara X, aquilo, aquela coisa toda. O prefeito é esmagado, que não trouxe emenda. Inclusive, eu vi no penúltimo, eu já sei que o prefeito não trouxe emenda. Então, isso aqui, eu fui uma vez em Brasília, e 2 vezes na Porto Alegre. Mas tem um grupo que, quando vai, me representa muito bem. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o que nós, eu e o Chester, conseguimos com mais 2 assessores. Fomos separados. O Chester foi uma vez com um assessor e eu fui uma vez com outro assessor. Na Marcha Brasília. Nós temos aqui um valor, eu vou dar para vocês. Esse deputado foi um dos primeiros emendas que eu recebi de 400 mil para a saúde. Tá? O Biratã Antunes Santos. PL. Não é do meu partido. Luiz Carlos Gen, senador, 200 mil para a saúde. Senador Luiz Carlos Sente, que é uma felicidade e alegria de conversar muito, inclusive presenteei ali nos olhos, não sei se alguém de vocês estava ali, quando eles estavam fazendo sobre a securitização. Olha aqui para vocês. Luiz Carlos, projeto social Guarani, 100 mil reais. E a PAI, 100 mil reais. Nós trouxemos isso. Né, gente? Tá? Senador Luiz Carlos Gente, essa aqui provavelmente deve vir a confirmação nesses primeiros dias, 1 milhão e 100. Saúde, podendo comprar alguma coisinha também de PAC. De PAC, como diz PAC, é um complemento de uma ambulância, alguma coisa, 1 milhão e 100. Covate Filho, 250 mil para Alto Alegre, vamos tentar viabilizar o asfalto. Estava aqui o presidente da sociedade ontem, o Rossato, Fernando, e mais 147 já pago, esse aí não, e tem mais 250, que seria tipo um perfilamento também, são 3, quase 4 quilômetros. O município botaria uma parte e nós poderíamos ter o asfalto para a Romaria do Alto Alegre, talvez 50% nesse perfilamento. A metade do São Cristóvão, até lá, poderia receber o asfalto novo. Está aqui esse recurso, confirmado. Emenda passada. Não é a emenda nova, né? Tá? Vamos ver aqui. Ó. Tem mais do Covate Filho a possibilidade de mais uma van. Essa tá certo. Essa tá certo. Tá certo? É. 387, com contrapartida do município, talvez um pouco mais. Eu sempre gostei muito do Alceu Moreira. Eu tive a oportunidade de jantar 3, 4 vezes com ele lá no capão do Fábio de Seberi. Eu fui convidado também para ir lá.
No Fidêncio. Trouxe 500 mil através do toco, do Seberi, investimento, trator, patrulha agrícola e uma máquina para um grupo que trabalha com orgânicos para o colonial nosso aqui, o São Bravo nosso aqui do coisa. Tem mais 100 mil HDP e mais 50 mil da PAI. Né? Depois tem alguma coisa do Afonso Moto, né? Também não é do meu partido, o senhor não é do meu partido. E também, senador Paim. Cheguei no gabinete, o senador Paim, estava o Carlos, que deve conhecer. E ele chegou e disse, Frederico, tem uma coisa para você. Nós nem tinha pedido nada. O senador quer dar um troco para vocês aí. Nos deu 200 mil para a saúde, senador Paim. Né? Está aqui. E é certo, viu? Certo. Tudo que eu estou falando aqui é certo. Tem só uma emenda aí que nós estamos realmente ajustando. Né? Pompeu de Matos tem uma emenda de 150 pila. Luiz Carlos dos Atos, já viram falar desse cara? Ex-prefeito de Canoas. Esteve aqui, nos presenteou com um trator para a patrulha agrícola. Certo, 100%, 330 mil. Lucas Redeck, saúde, pá, 300 mil. Não, tem uns que chegou dinheiro e outros não. Tem emenda, que é do ano passado, e tem emenda, que é desse ano, que deve estourar no fim do ano. Montante, 3.514. 3 milhões. 3.514. Prefeito, como é que está essa relação com o legislativo? O senhor, emendando a pergunta do Peiroto, o senhor pretende pedir desculpa para os vereadores? O senhor fez uma manifestação no sábado na entrega de máquinas, e os vereadores, na última sessão da oposição, disseram que intimaram praticamente o senhor a pedir desculpas aos vereadores. O que o senhor pretende fazer? Primeiramente, para mim, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês sabem muito bem que eu não consigo aprovar projeto. O projeto da chefe da padaria, que se aposentou na prefeitura, que foi funcionário da administração passada, ficou 38 dias na cama. Esse frio, e nós no passado, quero dizer para todos vocês, alguns de vocês não estavam aqui, nós fizemos na padaria comunitária do centro da cidade, que está ali, nós fazíamos sopão. Nós recolhíamos as pessoas da rua e levava para fazer o sopão. Daí a dona Vera também, que participou muito disso aí. E participa hoje nos ajudando. Também não tem salário integrado, mas eu... Né? E não tem nepotismo também, porque não tem isso aí, mas ela gosta de fazer. Ou gosta do marido, não sei, né? Entende? Mas aí que eu quero dizer para vocês. A Câmara de Vereadores, eu, em momento algum, vou me retratar alguma coisa, porque eu não fiz nada para eles. Tá? Nada. Eu simplesmente cobro os projetos. E os projetos, além de ser demorados, sabe o que acontece? Eles mudam tudo. É o caso da defesa civil que eu estava falando para vocês. Então, não precisa, querem administrar no nosso lugar? O que é isso? Outra coisa, eu vejo a conversa, até assistir a conversa agora. Aqui nesse canto, essa emenda do Pompeu de Matos, de 150, aqui, estava sentado um vereador. E tinha mais outro vereador aqui, que falaram, não tem medo de falar, que eu não vou citar nome. Né? Aí é o seguinte, aí eu falei, mas aqui vocês estão replicando emenda, né? Pegando emenda, sempre agradável, veio os empresários juntos. Né? É porque não sei o que lá, mas tu pode botar um pouco de dinheiro. Claro, mas vocês podem também votar nos projetos de interesse da comunidade. É porque eu não sei o que lá, não sei o que lá. Mas nesse meio, nesse momento aí, eu vi um movimento estranho e eu estava sendo gravado. Como aconteceu com o Chester, quanto tempo faz o Chester? Um mês e meio, 2? Gravando o Chester. Como aconteceu na Secretaria de Planejamento, gravando e levando para um empresário que estava se passando na Secretaria com relação à viabilização de obras do interior
que nós estávamos pressionando. Levei a conhecimento, aí ele saiu para fora, daí a pouco ele voltou, aí ele saiu para fora, saiu do governador e voltou. Coisa aqui. Eu pedi só para ele se ele tirar. Porque eu não vou lá na Câmara de Vereadores aprontar ou fazer qualquer coisa, gravação. Aqui é a casa da comunidade. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu recebi esse vereador mais de 6 vezes aqui no meu gabinete. Eu acho que não sei se não dá umas 10 vezes. E sempre tratei com muito amor e muito carinho e muito respeito a Câmara de Vereadores. O meu filho foi o vereador mais votado do Frederico. Depois veio os trigêmeos, ele teve que ir a Passo Fundo morar e se licenciou, passou cara para... Eu tenho respeito para os meus adversários políticos, que fazem a boa política. Tá entendendo? É isso aí que eu quero. Então, é o seguinte, ó, aí eu falei para a presidente da Câmara, que inclusive parece que ela pediu para mim me retratar. Eu não tenho que me retratar, porque eu não fedi ninguém. Eu tenho que defender o meu gabinete. O que é que vocês achariam se vocês viessem aqui gravar? Opa! Gravar. Não precisa, eu estou falando tudo. Vocês veem que eu estou falando coração, alma. Eu sou saudosista. Eu gosto de lembrar o passado. Porque o passado representa, você pode viver um presente digno. E o legado que você deixa na tua caminhada da vida é através de um passado limpo e transparente. E é isso que eu sempre tive. Então, na verdade, é o seguinte, nunca faltei com respeito, em momento algum, se houve alguns, aliás, uns ataques de um cara, um vereador, que achou que eu achei que esse cara vai vir aqui em casa, vou fechar as portas e a janela. Esse cara, sabe o que ele fez? Ele surou, ele brigou, ele surou a mulher, deu coice na funcionária, quando você foi votado o corte dos cargos, Teres. Tu me fez essa pergunta, foi tu que me fez, né? Entendeu? E agora está lá. O que é isso, meu Deus do céu? Né? Decoro parlamentar, ou que a Câmara tem que pegar um cara desses e tá. Eu nunca faltei. Duvido que alguém de vocês, que eu tenha mentido hoje na minha entrevista, que eu tinha feito. Eu tenho muito mais coisa para falar com relação à transparência, à lealdade política. Eu sou amigo de todo mundo. Tinha um cara que era o meu melhor amigo aqui, que era do PMDB, que era o falecido Darcy Antônio Mariotti. Fizemos a abertura do frigorífico em Frederico Westphalen junto, andando no mesmo carro, pisando na mesma empresa, procurando em todo, praticamente, o nosso Brasil, um comprador do frigorífico sabia. E assim com outras pessoas. Agora, eu não vou ficar aí, Agostinho, entende? Já abriu coisa, já estou pegando o município e viabilizando pequenos projetos para ajudar os nossos empresários. Coisa. E o cara vem aqui, vem me gravar a conversa. Não foi uma vez, não foi 2, foi 3. Então, na verdade, é o seguinte, né? Nós gostaríamos que os vereadores também tivessem respeito com nós, né? Entende? Aí, então, esse é o motivo do que houve isso aí. Não tem voltar assim e pedir. Eu não tenho que pedir desculpa. Quem sabe, através de uma reunião, a Câmara se organiza e vem me pedir desculpa. E pode haver um encontro entre a Câmara, a direção, Não, claro que pode. A Prefeitura, para tentar alinhar as coisas. Não, pode ser, não tem problema. Pode, qualquer pessoa que vier aqui com chinelo, sem chinelo, de boné, sem boné, de cabelo, sem cabelo, estou aqui para receber, eu sei, eu tenho um compromisso. Eu tenho 32 mil e poucos habitantes com a comunidade. Eu sei o que me espera dia a dia. Eu sei o que me espera quando eu levanto de madrugada para escrever alguma coisa para mim, porque eu tenho 74 anos. E o povo me fez prefeito. Não foi, isso não foi aqui, foi o povo, a comunidade que me imprimiu. Já tinha sido 2 vezes prefeito. Eu não tenho vaidade para ser prefeito de Frederico. É bom que esses vereadores se alinhem com a transparência. Eles sabem o que eu estou querendo dizer, transparência. Amanhã ele tem um microfone da Câmara. Depois da manhã ele pode ter um microfone do município. Mas, de repente, ele não tem microfone nenhum se ele não tem postura
de família, de comunidade, com as pessoas. É isso aí que eu penso sobre isso. Obrigado, pessoal. Desculpa os meus palavrados, eu sou assim. E eu quero dizer a vocês que as portas estão sempre abertas a todos vocês. Obrigado de por todas receber as a empresas. imprensa, todos os colegas. Vamos repetir esse tipo de interação? Gostaram? Periodicamente, Se claro. você me disser que é assim que tem que ser, nós vamos procurar fazer uma por mês isso aí. Tá? Tiver salgadinho, sim. Um salgadinho. Só não tem cerveja. Faz 18 anos que eu só tomo chimarrão e água mineral. Já é bom. Obrigado, gurizada. Leve sempre a Este foi o mensagem prefeito de Frederico Westphalen, Orlando Girardi, juntamente com o seu vice-prefeito, Chester Franciscato. Lembrando que a matéria você confere no site walteruruguai.com.br, edição digital desta sexta-feira e também na edição impressa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana. Obrigado, Lucinho, pela paciência.